O Dia das Crianças é tradicionalmente lembrado no último final de semana que já passou, mas entendemos que era estratégico separar esse domingo para lembrarmos das crianças da nossa igreja. Por isso o Ministério do By Kids preparou um programa todo especial e que foi muito divertido, foi muito inspirativo. E mesmo hoje à noite, alinhando aí com a nossa campanha de missões nacionais, nós resolvemos dar um certo destaque a este tema. Nós estamos trabalhando, vou pedir aí o Fernando para liberar, um tema que é conhecendo e vivendo os valores da família Ibai. E desde o início de setembro, nós estamos trabalhando com este tema. E a cada domingo a gente tem abordado um subtema, que a gente chama de um valor, uma crença, alguma coisa então que a gente quer sublinhar dentro da nossa perspectiva de trabalho como igreja e que nos ajuda como igreja a tomarmos decisões, a elaborarmos o nosso projeto, a darmos a nossa ênfase, né, ou enfatizarmos um pouco mais, investirmos um pouco mais de tempo, de energia. São os nossos valores que de alguma forma nos dão esse norte de organização ministerial e por isso nós elaboramos essa série para sublinhar alguns desses valores. Falamos de comunidade, falamos de excelência, falamos de missões e hoje a gente vai falar sobre engajamento pessoal. O que a gente tem feito é escolher sempre uma palavra que pudesse de alguma forma resumir um conteúdo, porque de algum modo a gente percebe que às vezes uma palavra-chave nos ajuda, né, a lembrar na memória e acessar a memória da gente todo um conteúdo. A gente quer falar sobre engajamento pessoal. E o que a gente quer, na verdade, com aquela subtema ali, convidar você para demonstrar no seu dia a dia uma sensibilidade maior para com os carentes, para aqueles que, de alguma forma, estão perto da gente, né, estão ao alcance do nosso olhar, e às vezes, se não do nosso olhar, mas do nosso coração. Alguém nos traz uma informação, nos traz uma palavra de apelo, e a gente precisa ter essa sensibilidade para demonstrar compaixão e graça. Quando a gente fala de engajar, do que nós estamos falando? O verbo engajar é um verbo que tem esse significado, é um ato de participar de modo voluntário para algum trabalho, atividade ou causa, no sentido de dedicação ou de fazer algo com afinco e vontade. Então, a gente podia botar a palavra serviço ali, podia colocar a palavra doação ali, mas a gente botou engajar-se porque essa é uma palavra que tem esse apelo forte de envolvimento, de comprometimento, de dedicação, de zelo, não é? De quem se recusa a ter um olhar indiferente para a situação e se sente desafiado, provocado a colaborar de alguma forma para que uma demanda, uma necessidade possa ser, se não efetivamente, plenamente suprida, no mínimo, então, minimizada, com perdão da redundância, né? Esse é o nosso apelo para a igreja, que nós sejamos uma igreja engajada no Evangelho, engajada nos valores do reino de Deus, engajada com a obra missionária. E para pensar sobre isso, eu separei um texto que é muito especial e que tem a ver com aquilo que a minha cunhada vai falar logo depois em seguida aqui. Eu havia dito que ela estaria conosco e ela vai falar um pouquinho do projeto que eles têm abraçado na África, lá em Moçambique. E o projeto lá, né, se chama Bom Samaritano. Eu convido você para ler esse texto, o texto da parábola do Bom Samaritano, no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Abra sua Bíblia aí. Evangelho de Lucas, capítulo 10, a partir do versículo de número 25. Evangelho de Lucas, capítulo 10, a partir do versículo de número 25. Do verso 25 ao verso 37, a Bíblia Sagrada, no Evangelho de Lucas, capítulo 10, diz assim: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? E ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta, Jesus disse:
Um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. Assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se e enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Amém. Queria convidar minha cunhada Damaris para vir aqui, fazer uso da palavra. E a gente separou esses 2 momentos. Primeiro, Beta falando das nossas crianças, não é? Daquilo que Deus colocou no coração dela. E Dana vai falar também de uma outra experiência que envolve crianças, não é? E as famílias dessas crianças, mas lá um pouquinho distantes, lá em Moçambique. Vamos ouvir. Boa noite, queridos. É muito bom estar aqui mais uma vez. Dessa vez, meu esposo não pôde estar, que ele está falando também de missões em outra cidade lá no nosso estado, no Rio de Janeiro. Ele manda um abraço, antes de eu vir ao culto, ele falou: olha, dê um abraço ao povo lá da IEBAI, né? IBAI. Então, eu estou feliz por estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho daquilo que a gente vivenciou na África. Eu não tinha a mínima ideia de que seria possível ir à África esse ano, mas na mesa da minha casa, uma pessoa me olhou e perguntou se eu ia à África, e eu disse que não. Ele perguntou: o que é que te impede? Falei: o dinheiro, porque é muito caro. Ele falou: só isso? Eu falei: é. Ele falou: então você pode se preparar que você vai à África. E no dia seguinte eu tinha nas minhas mãos o bilhete. Exatamente no dia seguinte eu tinha o bilhete para ir à África. Então, a gente teve uma experiência muito boa lá. E a gente está, eu falo a gente porque parece que o Léo está comigo, né? E nós também teríamos que passar por aqui e trazer um relatório para vocês, porque aqui nessa igreja tem pessoas que participam desse ministério Bom Samaritano. Aqui tem crianças que doou o seu cofrinho quando encheu todinho e mandou para a África. A gente pensa, um cofrinho, né? Mas é um pouquinho de cada um, que vai juntando e vai fazendo um montão, e assim a gente vai conseguindo fazer alguma coisa lá naquele lugar. O pastor Danilo tem um coração muito grato, ele fala em... Tem que me ensinar aqui. Tá. O pastor Danilo é muito grato pelas pessoas que estão aqui, que são participantes desse ministério lá. Então, eu trouxe algumas fotos. Ali está. Então, como eu sei, eu ouvi dizer que aqui tem alguns visitantes, eu preciso contar um pouquinho como foi que isso iniciou, para a pessoa não ficar muito perdida, né? Em 2015, o pastor Danilo, ali está o pastor Danilo, a Benilde, que é a sua esposa, e os seus 5 filhos biológicos, e tem outros mais que moram com eles, e na casa tem 13 pessoas. Esses outros são crianças, adolescentes já, que perderam seus pais, e aí vivem com eles. Então, em 2015, o pastor Danilo, numa madrugada orando, ele já havia perdido seu emprego, a sua indenização ele usou toda para alimentar 80 crianças órfãs, eram 60 na época. Essas 60 crianças, ele vinha dividindo o pouco que ele tinha com aquelas crianças, uma refeição ao dia, e perdeu o seu trabalho. A indenização, os colegas investiram em moto, alguns melhoraram um pouco a casa, mas ele resolveu investir esse dinheiro, porque Deus disse que ele tinha condição de cuidar daquelas crianças. Só que o dinheiro acaba. E quando começou a acabar, ele começou a orar ao Senhor que abrisse outra porta, que houvesse possibilidade dele continuar, porque as crianças iriam continuar chegando à sua porta para pedir o alimento. E então, numa madrugada, ele orando, Deus mostrou para ele 3 letras. Mas as 3 letras não faziam nenhum sentido para ele. Letra M, C, E.
E essas 3 letras, ele pediu um amigo para ajudá-lo a entrar na internet, no Google, e ver o que significava aquelas 3 letras. Quando ele clicou, apareceu Missão Cristã Europeia. Buscando na Missão Cristã Europeia, ele encontrou uma pessoa chamada Pastor Leônidas Duarte, que é meu esposo. E ele fez contato, mandou um e-mail. O Léo não viu esse e-mail, porque Léo estava em viagem missionária também, não conseguiu ver o e-mail. Uma semana depois, ele manda outro e-mail, aí eles conseguem fazer o contato. A partir daquele contato, esse homem diz, olha, Deus pediu, Deus me indicou você, porque você seria a pessoa a ajudar-nos aqui nesse projeto. O Léo disse para ele, meu irmão, eu sinto muito te dizer, mas eu não sou a pessoa indicada. Eu tenho uma missão na Europa, eu sou presidente de um centro de recuperação, onde eu tenho que buscar recurso todos os dias, então eu não sou pastor de uma igreja local, para buscar tirar ofertas para abençoá-los. Então, eu acho que eu sou a pessoa errada. Ele falou, Deus não se engana. Deus me disse que é o irmão. Ele falou, você quer ser meu amigo? Então, eles começaram com uma amizade ali, via internet. E aí o Léo falou, manda uma foto do seu projeto e tal. E a gente conseguiu, com esse relacionamento se estreitando, nós conseguimos o recurso para ir à África, para o Léo ir à África. E ele pensou, eu estou com esse dinheiro, então é melhor que eu envie esse dinheiro e não vá, porque o dinheiro vai ajudar com o alimento, as coisas necessárias lá. E ele disse, não, eu não quero o seu dinheiro. Eu quero que você venha, me dê um abraço, eu preciso de amigos, porque o missionário na sua própria terra é diferente, né? Ele não tinha apoio de ninguém. Então ele falou, eu preciso de um abraço. Então o Léo foi. E realmente, depois de tudo isso, a gente viu que era estratégia de Deus ele ir. Porque quando você vai e você mostra o que está acontecendo, outras pessoas são contagiadas. E lá mesmo, ele fazendo algumas visitas, na 3ª visita na aldeia, ele não aguentou mais. Ele teve que voltar, porque é muita miséria. Uma senhora com 14 filhos morrendo de fome, jogado num chão de terra batida. E ele falou, olha, eu não aguento mais. E a partir desse vídeo, as coisas começaram a acontecer. As pessoas daqui do Brasil começaram a ajudar. E foi assim. E eu vou mostrar o que aconteceu de 2016 para cá, que foi o ano que ele esteve lá. Aqui eu vou mostrar a viagem agora, a última viagem. Muitas coisas aconteceram e a gente, mediante as fotos, a gente vai fazendo um comentário. Essa viagem foi agora no dia 16 de agosto. Esse é o grupo, nós fomos... Aqui só temos 8 nessa foto, mas foi um grupo de 9 pessoas. O nono, ele foi primeiro, porque ele também tem um trabalho na África, também em Moçambique, mas em outro estado, então ele foi na frente para poder participar lá. Então, esse grupo foi o grupo que Deus pensou, porque na hora quando a gente diz que tem a viagem para Moçambique ou para um ministério, aparecem muitas pessoas com desejo de ir, mas vão aqueles que Deus realmente prepara, chama e leva. Nosso voo estava marcado para chegar lá por volta da tarde, no horário da tarde, mas houve um imprevisto em Maputo, que é a capital, o voo foi transferido e nós só chegamos à noite. Essa foto representa o seguinte, esse grupo foi até o aeroporto à tarde para nos buscar, para nos receber. Nosso voo só chegou à noite e eles ficaram até nós chegarmos lá. Quando nós fomos... saímos do aeroporto, estava o grupo todo com danças, felizes da vida, louvando a Deus, porque aquele grupo estava indo ao encontro deles para tentar ajudá-los nas suas necessidades. Ali mesmo, naquele encontro ali, eles trouxeram as capulanas. Capulanas são essas saias ali, que as senhoras ali estão usando. Eu até trouxe uma aqui. A capulana é um tecido, nada mais do que um tecido. As mulheres não usam calça comprida nas aldeias. Então, assim que a gente chega, o que eles fazem? Pegam a capulana, daquela dança toda, e nos colocam a capulana para que a gente possa entrar na comunidade, entrar na aldeia. Porque na aldeia a gente não entra de calça, então a gente entra com a capulana. E, por sinal, eu gostei muito disso. Eu andei todo o tempo de capulana. Botava uma leg, que é mais fresquinho do que o jeans, e andava com a capulana ali. Então, é uma saia típica do local. As pessoas não podem ir a determinados lugares com essa de calça comprida, então a gente tem sempre uma capulana na bolsa. Primeiro culto ao ar livre. Como atrasou o nosso voo, nós chegamos no sábado à noite. Domingo de manhã tinha um culto ao ar livre, 35 quilômetros.
de onde nós estávamos. E foi emocionante. É uma pena, irmãos, que isso que eu estou falando, para vocês não tem sentimento. Mas vocês imaginem, primeiro que eu me senti num filme. Nós estávamos numa van muito velha, e eles cantam, né? Vocês sabem que eles cantam. Naquela van, todo mundo cantando, primeira voz, segunda voz, e vamos aquele carro sacudindo e tal. Falei, gente, parece um filme. Quando nós chegamos nesse povoado, aquele grupo e mais uma outra parte que está ali, eles já estavam cantando e dançando há muito tempo. E andaram a pé quilômetros e com o estômago vazio, tá? Não é como nós aqui, não. Quando nós chegamos, o grupo, quando viu que o carro parou, eles vinham dançando e pulando, e eles nos engoliram. Nós ficamos no meio deles, foi uma sensação maravilhosa. Muita criança naquele culto ao ar livre. Me chamou muita atenção, porque tinha muitas crianças, e ó, você pode ver aqui, e assim, o comportamento incrível. Prestando uma atenção no culto. O culto teve que ser traduzido, porque os mais idosos não são alfabetizados, então eles não falam português. Eles falam chuabo. Então o pastor Danilo fez a tradução para o Léo. Um pouco da cultura local, além da fulana, tem ali o pilão. O arroz é comprado com casca, as crianças também trabalham, elas pilam o arroz para poder tirar a casquinha e depois fazer a sua comida, quando tem. A mesma capulana que nós usamos assim, como saia, é utilizada nas costas. As crianças andam amarradas nas costas. O Eliezer, que está comigo, essa criança andava nas costas, todo mundo lá na aldeia. E as mulheres, elas andam com essas crianças amarradas assim, elas fazem tudo. Cozinham, lavam, mas não é cozinhar na pia, no fogão e lavar sua louça na pia, não. É o tempo todo assim, ó. O fogão é um buraco no chão. Então eu olhava, e não tinha só meninas novas assim, não. As senhoras de idade, aquilo me cortava o coração. Abaixada naquele chão, eu não tinha condição. Quando eu ia servir a comida das crianças, eu abaixava e eu tinha que pedir socorro imediatamente. Não ficava muito tempo. Então elas cozinham no chão, elas lavam abaixada, elas varrem abaixadas, e o tempo todo a coluna está envergada. Ali cozinhando, olha. Primeiro mata-bicho, preparação do mata-bicho. Mata-bicho, minha saia caiu. Por isso lá a gente nunca anda só com a capulana, né? Não, na verdade, eu não coloquei... Pode deixar lá, Natan, obrigada. Na verdade, eu não coloquei como tem que ser, né? Eu coloquei rápido com esse aparelhinho aqui na mão. O mata-bicho. As crianças caminham para esse local. Não existe um espaço onde eles vêm, assim, preparado para eles, não. Eles vêm até a casa do pastor Danilo. E na casa dele é onde eles fazem essa comida, esse café da manhã, e as crianças se alimentam. Ali é farinha de milho branco com água e um pouco de açúcar. É o que eles comem. As crianças caminham muito para chegar lá. Gente, eu não sei aqui em Curitiba, no Rio de Janeiro, quando as crianças estão sentadas, que nós vamos oferecer algumas coisas, eles ficam assim, tia, eu, tia, eu. Eles não. Sentadinhos aguardando a sua vez para comer. E a oração, meus queridos, de matar a gente. Um coração tão grato, tão grato. Você vê na expressão das crianças no momento de oração, como há uma gratidão, a fala dela na oração, uma gratidão. Esse menino ele tem aproximadamente 3 anos. Ele caminha 15 minutos, porque ele sabe que naquele local tem comida. Mas ele vai sozinho. Ele não tem alguém que leva e deixa lá e retorna. Ele vai sozinho, porque ele sabe que lá ele vai ter comida. Eu acho que eu passei 2. Ali, o almoço. Em 2015, 2016, eles comiam só aquele mata-bicho. Hoje, graças a Deus, nós temos conseguido, através de ofertas de irmãos, fazer com que eles tomem o mata-bicho, que aquele bicho está matando de fome, ele mata o bicho com aquela primeira refeição, e a segunda refeição e última do dia, que é o feijão com arroz. Lá, uma vez ou outra, em momento muito especial, a gente consegue um peixe seco. Mas o feijão e o arroz, a gente tem conseguido dar. Aqui as senhoras preparando no fogão ali, né?
Eu quero ali onde nós estamos para servir, está vendo que o chão de terra batida, né, aquele barro, a gente faz a comida, traz as panelas para esse lugar. Primeiro é lá no chão, aqui também. Os pratos são colocados no chão, assim, e depois elas sentam no chão também em outro espaço, no espaço que é a igreja, para comer. Isso nos incomoda, porque o alimento está o tempo todo no chão. O comportamento, eu já falei, a gratidão por tão pouco, né? O menino ali orando, agradecendo a Deus o alimento. E aí entra também o evangelismo infantil. Se vocês não perceberam, a palhaça ali sou eu. A palhaça ali sou eu. E cantei muito pororó, hein, gente? Cantei pororó todos os dias que eu estive lá. Pororó, pororó, o tempo todo. E aí foi muito interessante, porque, gente, a tinta do palhaço é algo mágico. Se vocês nunca tiveram a oportunidade de fazer um evangelismo vestido de palhaço, façam, porque é algo mágico. Quando eu passava a tinta no rosto, eu era outra pessoa. E nós subíamos em cima de um carro, e muitas vezes a gente cantava pororó 2, 3 vezes no dia, porque a gente fazia o trabalho com as crianças ali, a gente fazia o trabalho em bairros próximos também, e passava a tinta no rosto, subia num carro e íamos, e as crianças corriam atrás do carro até o local, e aí a gente evangelizava, fazia o trabalho com eles, e a gente levava um niquinaque, que é um salgadinho que eles gostam lá, que era um chamariz também. Ali está um pouco do culto infantil com eles lá, aqui já ao ar livre, lá na igreja com as crianças, sendo que o projeto tem 80, mas durante os 10 dias que nós tivemos lá, eram 200 crianças, porque elas vão sabendo o que está acontecendo. Tem branco na aldeia, então sabe que tem alguma coisa diferente. Cada dia vinha mais gente. No segundo dia, a gente ficou com o coração apertado, porque o alimento não deu para todo mundo. A gente não esperava que viesse aquele número de crianças. E nós, no momento que vimos que não dava, nós estávamos confeccionando uns pães e o rapaz distribuiu o pão para quem ainda não havia comido, só que ele não esperou a gente orientar como faria. Então, quando ele saiu com um cestinho de pão, as crianças vieram porque queriam comer aquele pão. Primeiro, que não é uma coisa comum. E segundo, que tinha algumas crianças que não tinham comido e as outras que já tinham comido também queriam pão. Então, foi um momento bastante difícil e nós ficamos com o coração bem apertado, resolvemos o problema, aí tivemos que aumentar o alimento a partir daí e conseguimos alimentar diariamente aquelas crianças. Culto ao ar livre, com as crianças do bairro, aqui não é nem lá no Bom Samaritano, em um bairro próximo. Mercado do Lixo, esse é o nome mesmo, todas as pessoas conhecem esse mercado. Eu não tenho foto, mas é muito difícil selecionar as fotos para apresentar para alguém, né? Então, é muita sujeira no caminho. Se precisarmos comprar alguma coisa, era nesse local que a gente tinha que ir, que era o lugar mais próximo, o local ali próximo da aldeia. O pastor Danilo, do Bom Samaritano, ele tem um trabalho com 80 crianças órfãos. Aquelas crianças que vocês viram lá, elas são órfãos. A maioria não tem pai nem mãe. Alguns têm tio que cuidam, e muitos deles não têm. Escureceu, eles saem caminhando e onde encontra um espaço, algum lugar que possa se meter, ele dorme. Temos um projeto mais para frente. Aí o pastor Danilo tem um sonho, eu vou compartilhar no final isso. Além dessas 80 crianças, ele também ele dá o apoio a 45 viúvas. Essas viúvas vêm uma vez ao mês ao Bom Samaritano receber essa cesta básica, que é a farinha, um pouco de sal, farinha, sal, aí eles dão, açúcar não, farinha, sal e acho que o carvão, algumas vezes o carvão para eles poderem cozinhar, porque o milho pode ser cozido tanto no sal quanto no açúcar. Então, elas vêm mensalmente receber e ele faz o acompanhamento dessas viúvas. Crianças têm vida de adulto. A gente vê esse miudinho aqui, por exemplo. Quando nós chegamos lá, aquela questão daquele chão, prato no chão, tudo naquele chão grosso de barro, aquilo nos incomodou e a gente começou a buscar recurso, pedir recurso aqui, para nós fazermos um contrapiso naquele lugar, para pelo menos ter um pouco mais de higiene.
Então, quando um caminhão de areia chegou, de terra chegou, quando nós nos demos conta, as crianças estavam transportando lá da frente até o local onde tinha que colocar. Cada um com um saquinho na mão, uma bacia. Eles buscavam. E deixa que eu vou trabalhar, esse trabalho é meu, brigando entre si, porque eles queriam trabalhar. Uma criança cuidando da outra, né? Amarra nas costas e vai. Ali eles aterrando, fazendo contrapiso. Ninguém pede essas crianças para fazer isso. Elas querem fazer. E o ano passado implementamos lá um projeto de uma padaria, Padoca do Alex. Alex, o de boné ali, laranja, meu sobrinho, ele faz pão artesanal e ele quis ir até a aldeia para ensinar. Ele ensinou o pão artesanal, ele levou... Primeiro ele fez várias experiências, fez o pão no espeto, não foi o melhor. Fez o pão no chão, naquele buraco que faz lá no chão. E a gente conseguiu fazer um forno. Só que o tipo de pão que foi ensinado lá não era o melhor, porque a casquinha do pão era dura, para a criança comer não era mais indicado, e para o adulto que não tem o dente também não era indicado. Esse ano ele voltou e ensinou, e percebeu que a fibra do coco, eles ralavam o coco e jogavam a fibra fora, pegava só o leite do coco e a fibra jogavam fora. Então, meu sobrinho fez a experiência de fazer o pão com essa fibra, colocar açúcar, fazer um pão mais adocicado, e com as batatas doces, que era uma coisa que é possível adquirir para fazer o pão. E assim fez um pão macio, e graças a Deus, nós encontramos ali perto uma pessoa que se dispôs a ir lá, a nos ensinar a temperatura do forno corretamente, porque se você não achar a temperatura correta, o forno não funciona como tem que ser. E ele não, com os aparelhinhos que meu sobrinho usa, os meninos não se adaptaram. Então, hoje, tem pão para as crianças do projeto e diariamente se vende um pão ali na redondeza. Então, agora começa a surgir um pouquinho de esperança de começarem a se sustentar. Ainda não dá, é começo do começo, mas já estamos começando a fazer com que eles consigam buscar seu próprio recurso. A padaria estava toda assim, rústica, né? Agora já não está mais, nós conseguimos colocar piso lá, azulejo direitinho. Treinamento para líderes. Nessa foto aqui de cima, são pastores. Eles vieram 300 quilômetros para assistir o treinamento, vieram em cima do transporte local, que é My Love. Se chama My Love porque todas as pessoas estão ali em cima e ninguém está segurando em nada. Cada um está apoiado um no outro, freou, todo mundo para frente. Voltou para trás, para o lado e etc. Quando há acidente, morrem muitas pessoas. Então, eles vieram 11 horas em cima de um carro desse. Então, eu imaginei que esses homens fossem chegar lá mortos, porque já não comem. Em cima de um carro, 11 horas, em pé, vai chegar morto. Para minha tristeza, para meu espanto, esses homens chegaram com um aspecto bom, felizes, animados, porque ali eles iam ser treinados como evangelizar, como trabalhar com aquele povo. E ali em cima, aquela foto, é o café da manhã. Café da manhã, naquele chão lá de terra batida, nós compramos aquelas esteiras ali para melhorar um pouco, e eles comeram. Perguntamos qual seria o café da manhã. Seria aipim cozido e chá. Aí eu perguntei, chá, qual é o chá? Lá no Brasil a gente tem sempre uma hortinha com cidreira, com erva doce. Como é o chá de vocês? Água quente, com açúcar. Ah, não, sei. Entendi. Água quente com açúcar, isso mesmo. Eles comeram o aipim, tomaram água quente com açúcar. Quando chegou a noite, o Léo perguntou para o pastor, pastor, onde esses irmãos vão dormir? Aí, aqui mesmo. Sim, mas aonde? Aqui. Eles vão se revezar nas cadeiras, vão sentar no chão, vão deitar no chão. O Léo falou, meu Deus do céu. Aí utilizaram aquelas esteiras ali também, cantaram a noite inteira, louvaram o Senhor a noite inteira, para no dia seguinte participar do treinamento. Ano passado fizemos a primeira conferência missionária, que aí as pessoas, que o pastor Danilo dá apoio a algumas congregações
não é perto, é longe. Eu ia dizer perto, mas não, 35 quilômetros, 70 quilômetros. E essas igrejas vieram até o local para poder participar novamente da conferência missionária. E foi com a gente o Palhaço Alegria, que é uma pessoa muito habilidosa, e ele resolveu preparar a mesa da ceia. Foi a um mercado longe, que agora já tem lá um mercado para pessoas de maior poder aquisitivo, e comprou uva. Depois da ceia, Léo pensou assim, vou dar essa uva para as crianças. Aí fizemos uma fila com as crianças que estavam na igreja, e quando eles fizeram a fila, a esposa do pastor veio até mim e falou assim, Dâmaris, eu posso provar essa uva? Eu nunca comi uma uva. Para nós, a uva é uma coisa que a gente vê sempre, né? Falei, claro, dei a uva. Ela falou, ai, como que isso é bom. As crianças ficaram felizes, experimentaram algo novo. Não tem mesmo o que comer, né? Então, a uva foi algo novo para eles. Um pouco do transporte também, nós fomos fazer um trabalho fora e tivemos, essa aqui é a chopela, que a gente andava diariamente nela, porque a casa e onde nós ficávamos era longe, e tivemos o batismo. Os batismos foram feitos na praia, que ficava a 35 quilômetros do local, e foi a coisa mais linda. Vou só voltar um pouquinho, porque eu me lembrei que o Paulo se batizou. Paulo é um rapaz que andou 70 quilômetros a pé. Paulo, ele tem uns 20 anos, veio ele, uma senhora, uma jovem senhora, com uma criança amarrada nas costas e mais um companheiro, 70 quilômetros, para poder aprender a fazer o pão, que nós ensinamos também para algumas pessoas. Paulo chegou enfermo, ele ficou 2 dias caído, jogado no chão, e aquilo estava dando uma agonia na gente. Levamos ao hospital, só deram um remédio para verme, e ele continuou ali, então oramos por ele. No dia seguinte, Paulo estava de pé, sentadinho, lendo a palavra. Tivemos a conferência, o Paulo, todas as vezes que havia um momento de louvor, o Paulo entrava com seu instrumento, ele participou. Numa alegria, ele dizia assim, eu só preciso de força, eu estou bem, eu só preciso de forças. E ele participou do culto, e esse foi o dia que o Paulo se batizou. Ele e mais outras pessoas, né? Foi a coisa mais linda, a alegria daquele povo. 80 mil reais é o preço do sonho, da propriedade dos sonhos do pastor Danilo. Esse é o lugar onde o pastor Danilo sonha, está orando por isso, para ali construir um orfanato. Essas crianças não vão precisar mais buscar um abrigo qualquer para dormir. Se a gente conseguir construir um orfanato ali, esse orfanato, ele quer construir o orfanato, ter um campinho de futebol para as crianças, uma horta, porque é nessa parte onde ele está querendo comprar esse terreno, a terra produz. Aonde ele está hoje, não produz. A terra é saloba, tem sal, então não produz. Então, aqui é o lugar. E nós estivemos lá orando e estamos sonhando juntamente com ele, orando a Deus para que esses recursos cheguem e a gente consiga realmente fazer essa obra lá. Nós deixamos lá o nosso filho do coração. Abrindo um parêntese, muitos aqui já sabem que eu e meu esposo, nós somos fundadores de um centro de reabilitação para dependentes químicos. E os meninos que se tratam lá são nossos filhos. Muitos deles vêm muito sofridos e nós acabamos adotando, né? E o Rodrigo é um caso muito especial. O Rodrigo se reconverteu recentemente, fez o tratamento, e ele disse, pastor, eu estou me sentindo, tem uma coisa dentro de mim que eu não sei explicar, mas eu não posso ficar parado, eu não posso só trabalhar para mim, sair daqui e trabalhar, eu preciso fazer alguma coisa pelas outras pessoas. E foi falando isso, foi mantendo essa palavra, eu quero fazer alguma coisa pelo meu próximo, eu não posso ficar parado. E o Léo falou, olha, eu vou fazer uma proposta louca. Você quer ir à África? Aí você pode fazer o que você sabe lá, ajudar as pessoas. Ele, eu vou. E Deus foi abrindo as portas e realmente o Rodrigo foi. Só que o Rodrigo não voltou com a gente. O Rodrigo foi para ficar 3 meses. Porque ele é um bom pedreiro. E a gente buscando recursos, a gente conseguiu fazer os contrapisos e colocar piso em alguns lugares. Mas para que isso? Primeiro, pastor Danilo está dando a vida dele durante anos por essas crianças, por essas viúvas. E tem os 15 velhinhos incapacitados. Os senhores incapacitados, eles não têm condição de trabalhar, ainda tem eles. Ele dá a vida dele toda por esse povo.
As crianças deles trabalham, estão juntos direto nisso. E eles, quando nós chegamos lá em 2016, a casa só tinha parede. Uma grande parte da casa só tinha parede. O lado que ele vivia com a esposa e os filhos era daquele mesmo jeito. Piso de barro, esteira, cama em alguns lugares, tudo muito... Não tinha banheiro. O banheiro era atrás da árvore. Então, era tudo muito precário. Então, a gente está tentando melhorar também um pouco a qualidade de vida dele, porque ele precisa estar bem para cuidar de tudo isso. Ele anda muitos quilômetros a pé para dar suporte às outras pessoas. E o Rodrigo está lá ainda. O Rodrigo só chega aqui dia 11 de novembro. E, então, o Rodrigo conseguiu. Lá no fundo, vocês estão vendo, tem uma pia. Aquelas senhoras abaixadas lavando no chão, tem agora a pia e tem um tanque ao lado de fora. Tem um banheiro para as crianças ao lado de fora agora. Que mais? Pia, o tanque. Eu acho que é isso em relação... o fogão a lenha. Tinha me esquecido, o fogão a lenha. Não vão cozinhar mais no chão. Então, aos pouquinhos, nós estamos dando um pouco de dignidade àquelas pessoas. Quando nós saímos de lá, nós deixamos aproximadamente alimentos para 40 dias. Porque... a gente não podia virar show, porque a gente sabe que quando a gente está lá, as ofertas chegam, porque as pessoas estão motivadas, elas estão vendo nas redes sociais o movimento, o que está acontecendo, então o dinheiro chega. Quando a gente vem embora, o dinheiro diminui. Então, a gente fez essas compras, a gente deixou o alimento para aproximadamente 40 dias, deixamos algum dinheiro também, e eles estão agora recebendo as ofertas que eles... esporadicamente recebem. Nós estamos dando suporte. Quando a gente vê que a coisa está muito difícil, a gente corre rapidamente e tenta socorrê-los. O Ministério Bom Samaritano, ele cuida de 80 órfãos, 45 viúvas e 15 velhinhos incapacitados. Pastor Danilo e sua família. E nós retornamos ao Brasil, mas o nosso coração está lá. Todos os dias nós falamos com aquele povo. Como o Rodrigo ficou... ele fala assim, Damaris, muitas vezes eu tenho a sensação que você está aqui. Às vezes eu estou no meu quarto, vai anoitecendo, eu escuto as crianças embaixo da minha janela. Pororororó, pororororó. Ele fala, Damaris, tem a sensação que você está aqui, que as crianças cantam as músicas que vocês cantavam. Então, assim, nós viemos, mas nós daqui ainda podemos fazer alguma coisa. Nós estamos buscando parceiros também para isso. E glória a Deus por esse grupo. Esse grupo tem sido, assim, espetacular. Nós criamos um grupo no WhatsApp, quando estávamos para ir, para poder facilitar a comunicação. E o Léo disse, quando nós chegarmos no Brasil, a gente acaba com esse grupo. Como o Rodrigo ficou, ele disse, não, por favor, deixa até o Rodrigo voltar. Foi a melhor coisa que aconteceu. Porque todos eles estão vendo as obras acontecerem lá. E hoje, por último, nós recebemos do Rodrigo, porque o Rodrigo falou, nessa última semana dele, ele sai de lá no sábado, vai para Maputo, que é a capital, e vai ajudar um outro projeto lá de uma outra igreja. E ele, essa semana, fez a visita de algumas pessoas que estavam ligadas a ele ali. Um rapaz que mora longe dali, a 30 quilômetros, você vai dizer assim, tudo é 30, 35 quilômetros, né? Mas não, é por um acaso, né? Esse menino, ele vinha e apoiou o Rodrigo direto nesse trabalho. A esposa dele está grávida, ele é jovem ainda, é o Vasco. E ontem o Rodrigo foi visitá-lo e ele botou no grupo, gente, eu vou mandar umas fotos para vocês que não estão aqui agora, ele falou para mim, vou mandar as fotos para vocês verem onde o Vasco mora. A casa dele é um cômodo e o telhado são folhas de coqueiro só. Então a chuva cai dentro. E ele falou, eu não posso ir embora e deixar esse menino desse jeito. Esse menino ajudou tanto lá no projeto, eu preciso fazer alguma coisa por ele. E aí esse grupo de 9 pessoas começaram, olha, faz o orçamento hoje e amanhã bota no Face o valor e nós vamos tentar correr atrás para botar pelo menos uma telha de amianto, alguma coisa nesse lugar para esse rapaz, que o filho nasce agora daqui a 2 meses. Então, gente, é isso. Nós estamos aqui de volta, nosso coração está lá e estamos sonhando com aquela propriedade. Deus abençoe vocês. Se vocês quiserem, no final, conversarem comigo, mais alguma coisa, se ficou a desejar, se falta alguma informação, é muita coisa, é difícil falar. Tem uma conta bancária, tem um contador na cidade de Itaboraí, que ele administra essa conta. Se quiserem, se alguém quiser ajudar depois,
me procure e a gente combina de alguma forma. E desde já, obrigada àqueles que têm ajudado a esse ministério. Literalmente, nós temos ajudado a matar a fome de muitas crianças. Cristo deu a vida por nós, nós devemos dar a vida pelo próximo. Amém. Mesmo sentado, convido você para nós orarmos. Feche seus olhos, vamos orar juntos. Senhor, nós temos sido provocados, ó Deus, ao longo desse mês, pela campanha de missões nacionais da nossa Convenção Batista Brasileira, a sermos movidos pela graça. E o entendimento que já temos alcançado até este momento é que isso significa, ó Deus, agirmos de um modo concreto para demonstrar a compaixão e a graça do Senhor Jesus, anunciando a necessidade de que todo homem e toda mulher possa ter uma experiência com Jesus de fé, de arrependimento e fé, e possa experimentar, ó Deus, um novo nascimento espiritual, pelo arrependimento dos seus pecados, das suas falhas, e pela afirmação no seu íntimo, no seu coração, de Jesus Cristo como Filho de Deus, o seu Senhor e Salvador, aquele que deu a sua vida por nós, levando sobre si na cruz do Calvário o pecado, e, ó Deus, e a condenação do pecado que paira sobre todos nós. Temos aprendido, ó Deus, que agir demonstrando compaixão e graça é uma forma concreta de demonstrar, ó Deus, no nosso dia a dia, essa experiência do novo nascimento, esta presença de Jesus em nossa vida, nos levando a vivermos, ó Deus, não apenas em função de nós mesmos, das nossas necessidades, dos nossos sonhos e projetos pessoais, mas com essa sensibilidade, ó Deus, que pode ser descrita como uma sensibilidade à flor da pele, seja pelo indígena, seja pelos encarcerados, seja, ó Deus, pelos dependentes, pelos miseráveis, mas também por tantos outros que às vezes não têm uma necessidade material, ó Deus, visível, concreta, mas têm suas almas, ó Deus, suas vidas, suas famílias carentes de esperança, carentes de salvação em Cristo Jesus. Seja como for, ó Deus, que os nossos corações possam verdadeiramente serem movidos pela graça. E hoje, ó Deus, além do depoimento que recebemos aqui da Beta, nós nos sensibilizamos, ó Deus, com o depoimento da Damaris, do Léo, do testemunho que eles compartilham conosco, daquilo que Deus tem colocado no coração deles, ó Deus, pela África, por Quilimane, lá no Moçambique. Ó Deus, tão distante da gente, mas o Senhor tem olhado para aquele povo ali e tem mobilizado irmãos aqui no Brasil para ser, ó Deus, de alguma forma esse portador da graça, gente que é movida pela graça, para levar compaixão, graça e demonstrar, ó Deus, o teu amor concreto ali naquela comunidade. Abençoa, ó Deus, o Léo, abençoa a Damaris e toda a equipe missionária que tem servido naquela comunidade. Ó Deus, nós pedimos pelo pastor Danilo, pela sua família, por esse projeto que tem abraçado tantas crianças ali e também tantos idosos. Abençoa, Senhor, é o que nós pedimos, e que esses depoimentos que nós temos ouvido aqui durante este mês e neste dia e nessa noite especial, ó Deus, possa ser usado pelo Teu Espírito Santo para aquecer o nosso coração, Senhor, para que a gente viva hoje, aqui, nesse momento que nós vivemos, de uma maneira profundamente comprometida em sermos movidos pela graça, a fim de mostrarmos de forma concreta o Teu amor e o que o Evangelho de Jesus é possível fazer. Abençoa-nos assim, é o que nós pedimos para o Teu louvor e para a Tua glória. Amém. Queridos, por que nós lemos o texto do bom samaritano? Porque essa é uma expressão muito conhecida, é um texto muito familiar. Eu vou pedir para o Fernando voltar meus slides lá. E eu queria só sublinhar alguma coisa com você sobre esse texto, porque a gente já recebeu muita coisa hoje aqui que desafia o nosso coração. Amém? Só que eu queria que você entendesse que nós não queremos apenas que você leve para casa um sentimento de urgência pelas crianças alcançadas através do Ministério Infantil da IBAE, ou mesmo pelo projeto do Bom Samaritano. Nós queremos convidar você a ter o coração sensível para o que Deus quiser fazer através da sua vida, seja aonde for. Amém? Alguém já disse que essa parábola, a parábola do Bom Samaritano de Lucas capítulo 10, pode ser interpretada como uma figura que descreve o que Cristo fez por nós.
Então eu já ouvi gente dizer mais ou menos o seguinte: quem é aquele homem que de Jerusalém para Jericó caiu na mão do salteador? Somos nós, é a humanidade. Quem são aqueles assaltantes, aqueles ladrões? É o diabo, o inimigo do homem de Deus, o opositor da obra do Senhor. E ele então seduziu o homem na figura de Adão e Eva lá no Éden, e representado nessa história como uma figura de linguagem, como uma metáfora da condição espiritual do ser humano, e deixou o ser humano prostrado na condenação do pecado. E aí, muita gente olha para esse ser humano e o despreza, e vai seguindo a sua vida sem se envolver. Mas vem Jesus. Jesus é o grande bom samaritano. E Jesus vem e olha para esse homem, para esse ser humano que somos nós, e investe na nossa vida, e se doa para a nossa vida. É uma ilustração que se usa, mas, e ela é possível. Eu acho que é uma boa forma de representar, ainda que não seja essa a intenção do texto. Do que trata o texto? O texto trata de uma resposta que Jesus dá a uma pergunta. Queria lembrar com você, qual foi a pergunta que foi feita no início do texto? O mestre da lei, alguém que se aproxima de Jesus, pergunta: Senhor, o que eu preciso fazer para receber a vida eterna? E ele responde: você sabe o que está escrito lá na lei? Ele diz: eu sei, é amar a Deus de todo o coração, mente, todo o meu esforço, comprometido em amar a Deus e ao meu próximo como a mim mesmo. Jesus disse: então faça isso e você vai viver, e você vai cumprir a lei de Deus, e você vai ter a vida eterna. E ele diz: mas quem é o meu próximo? Ele faz uma pergunta, me parece que ele está, segundo o próprio texto, se justificando, se desculpando. E ele então pergunta: mas quem é o meu próximo? E aí então é nesse sentido que se insere a parábola de Jesus. Jesus responde a pergunta. E o padre Vieira, que foi um orador da história brasileira, alguém me disse que ele fez a seguinte interpretação desse texto. Ele disse que nesse texto existem 3 filosofias de vida ali ilustradas: a filosofia de vida do bandido, a filosofia de vida do sacerdote e do levita, que passam de largo, e a filosofia de vida do samaritano. E eu coloquei essas 3 filosofias representadas aqui. Filosofia de vida do ladrão: ele diz: o que é teu é meu, vou tomar de você. Foi o que os ladrões fizeram com aquele homem. O que é teu é meu, vou tomar de você. Tem muita gente que vive assim. Tem alguns que literalmente vivem assim. E a gente descreve esse pessoal como marginal, bandido, assaltante. Mas olha aqui para mim, presta atenção. Tem muita gente que não pega numa arma. Tem muita gente que não está literalmente cercando a gente na rua. Mas tem muita gente que vive uma filosofia de vida assim. Gente dominada pela ganância, gente dominada pela inveja, gente que não respeita o outro, que violenta com palavras, que violenta com mentira, que violenta com trapaça, que em função da sua ambição pessoal não respeita a ética, não respeita a boa moral, não respeita nenhum sentimento de compaixão e graça acerca de ninguém. Ter e possuir é a grande razão da sua vida. Vive em função de ter e possuir. E o outro é o adversário, o outro é o concorrente do serviço público, o outro é o concorrente da vaga no emprego, o outro é um obstáculo, precisa ser vencido, subjugado, atropelado. O outro é o concorrente. Tem gente que vive assim, enxerga o outro sempre como uma espécie de adversário. Mas tem gente que vive a filosofia do sacerdote levita: o que é meu é só meu. Sacerdote levita, num contexto que eles viveram, eles não param para se envolver, e a gente pode talvez até entender um pouquinho, porque havia uma espécie de costume de que eles, enquanto sacerdotes, levitas, homens da religião, homens de Deus, não deveriam tocar em sangue. Havia todo um risco de se tornarem, do ponto de vista cerimonial, impuros. Mas me parece que Jesus não está considerando isso uma boa desculpa para aquele comportamento deles. E eles representam muita gente que não é sacerdote, que não é levita, que não é pastor, que não é padre, que não ocupa um ofício dentro de uma comunidade cristã como igreja, por exemplo, oficial, mas que vive essa filosofia de vida. Cada um com seus problemas. Eu já tenho os meus problemas, você tem os seus, né? As crianças, eu não tenho criança não é problema meu. Criança é problema de quem tem criança. A África não é problema meu. A África é problema de Léo, de Damas, que se envolveram, problema deles. Porque eu já tenho os meus problemas, eu já tenho as minhas contas. Ou quem sabe eu posso dizer, eu já tenho os meus filhos.
Eu já tenho necessidades lá em casa demais. Amo as crianças da igreja, mas eu já tenho as minhas crianças. E além das minhas crianças, eu tenho os meus sobrinhos. E se eu somar os meus sobrinhos com os meus filhos, é bastante criança para eu dar atenção. Tem muita gente que vive essa filosofia de vida. O que é meu é só meu, o que é seu é só seu. Cada um que cuida, é cada um por si e Deus por todos. Não me parece que essa é uma boa referência à luz do texto bíblico para a nossa vida cristã. Mas tem muita gente que vive assim. Não me peça nada, cada um por si. Cada um tem a vida que merece. E aí, às vezes isso pode significar sim, e essa é uma expressão que a gente de vez em quando considera. Pode significar, sim, cada um tem uma vida que merece, no sentido que às vezes a gente pode fazer alguma coisa para mudar e não faz, se acomoda, não é? É o preguiçoso, é o acomodado. Mas tem muita gente que está sofrendo, porque foi de fato vitimada de uma circunstância da sua vida. E lhe foi, por alguma circunstância histórica, vetada algumas possibilidades que nós temos. Quantas vezes eu e você já ouvimos, tem casos eu e você já até falamos assim, não é? Você já ouviu gente muito próxima dizer assim: trabalhei muito duro para ter o que tenho. Tem muita gente trabalhando muito duro, além de mim e de você, e que não tem o que a gente tem. A gente tem o que a gente tem, não é porque a gente trabalha muito duro só, não, também. Mas a gente tem porque a gente tem, porque segundo Tiago, Deus permitiu que tivéssemos. Porque toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do Pai. Porque Ele nos ensina que ninguém deve dizer com arrogância: hoje, daqui a um ano, eu vou para tal cidade, vou negociar, vou ganhar dinheiro, vou organizar a minha vida e voltarei muito bem. Mas Ele diz: atenção, não diga isso, porque isso é arrogância. Você não sabe o que produzirá o dia de amanhã, mas antes diga como, se Deus quiser. Ou seja, lembre que o que você tem como fruto do seu trabalho duro, você o tem porque Deus concedeu a você condições e meios para tê-lo. Você não teve só porque você foi competente, eu não tenho só porque eu fui competente. O que eu tenho, o que você tem, Deus nos concedeu pela sua graça e misericórdia. Mas tem muita gente que pensa que é assim, que deve levar a vida. O que é meu, o que é seu, cada um por si. Qual é a filosofia do samaritano? O que é meu, é teu também. O samaritano é um sujeito que trabalha duro. Por quê, gente? Ele tem um burrinho, ele tem vinho, tem azeite, tem óleo, tem dinheiro para deixar na hospedaria, para bancar alguns meses, e ainda diz assim para o hospedeiro, presta atenção, ele diz assim: eu vou, mas o quê? Mas volto. Se você gastar demais, pode gastar que eu banco. Sabe o que ele tinha? Tinha crédito. Não sei se cartão de crédito, mas tinha crédito para bancar. Mas esse homem, que pode ser descrito nesse caso como um homem próspero, é um homem próspero. Esse homem entendeu que a prosperidade, de algum modo, devia ser repartida para socorrer. Agora, olha que interessante, ele não fica o tempo todo na hospedaria, ele faz, o primeiro socorro, dá assistência, e o que ele faz depois? Segue. Porque ele tem outras demandas, ele tem outros compromissos na vida dele. Mas nesse gesto, Jesus ilustra que este homem agiu como próximo do outro. E o que isso significa? Significa que o samaritano é a figura que encarna a filosofia de vida que Jesus advoga para mim e para você como discípulos dele. Jesus nos convida a vivermos a nossa vida não seduzido ou envolvido ou refém da ganância da disputa. Jesus nos alerta para que a gente não viva a nossa vida de maneira autocentrada e egoísta, mas nos convida, a mim e a você, a vivermos como bons samaritanos. Na nossa comunidade, na nossa família, na igreja local, no nosso bairro, no nosso ambiente onde a gente transita, na África, através dos projetos, inúmeros projetos que a gente pode fazer.
Coisa que a gente pode fazer. Gente, quando eu ouço essas informações, e talvez vocês tenham visto, rodou uma época pela internet, um pequeno vídeo PowerPoint, né, fazendo comparações entre este continente tão miserável, né, e a América, por exemplo, e o Brasil. Problemas gravíssimos de infraestrutura básica, não é? Comparado com alguns lugares, especialmente ali, por exemplo, esse local, a gente é muito rico, não é? Meu Deus! Meu Deus! Mas quando a nossa filosofia, o que é teu é meu, o que é teu é meu, impera a nossa vida, sabe o que acontece? A gente vive o tempo todo infeliz, porque a gente vive o tempo todo reclamando do que não tem. Vendo no outro o que a gente precisa. A minha felicidade está no que eu não tenho. Então eu preciso roubar, atropelar, pegar, arranjar, dar um jeito. Outros, talvez na filosofia do que é meu é só meu. Porque eu custei com muito sacrifício e as coisas, são minhas coisas tão preciosas, se eu abrir mão delas, onde é que eu vou estar feliz com essas coisas? E aí entra o samaritano para ensinar para a gente que a felicidade está não em furtar, nem adquirir, nem acumular, mas a felicidade e a realização está em repartir. É simples essa mensagem. Não precisa de muita exegese, de muita análise do texto. A mensagem é simples, todo mundo entende. E é por isso que há muitos projetos no Brasil e fora do Brasil em que se batiza com esse nome. Lar, abrigo, projeto, ministério, bom samaritano. Nessa noite eu queria, em nome de Jesus, convidar você a enganjar-se. Onde Deus colocar você. E através da igreja. Quando você contribui, a sua contribuição financeira, uma parte dela, e o pastor Samuel está aqui, pode me ajudar, né? Uma parte da sua contribuição financeira não fica na IBAI. Vai para a Convenção Batista Pioneira, que tem uma junta, por exemplo, de ação social com 6 projetos. São quantos? 6? 7 projetos. Idosos, crianças, surdos. Toda vez que você contribui com essa igreja, você não está apenas pagando a conta de luz, ajudando a gente a manter esse lugar organizado. Você está ajudando projetos dessa natureza, aqui no Brasil. Quando você contribui à sua campanha de missões nacionais, você está ajudando projetos missionários e projetos missionários que têm essa característica. A minha oração é que a gente não passe de largo. A minha oração é que a gente não seja crente nas 4 paredes, em que a única coisa que conta seja os nossos próprios interesses. A experiência tem me ensinado, não é? Que via de regra, quando a gente faz um anúncio na comunidade, domingo que vem tem um culto missionário. Via de regra, tem mais gente ausente em ocasiões assim, do que naquelas outras que a gente diz assim, domingo que vem tem um irmão que vai vir aqui e vai contar um testemunho de cura, libertação ou de transformação. A gente é atraído, e não é que haja um pecado necessariamente, uma falta em si, mas eu queria que você entendesse isso nessa noite. O que nós gastamos tanto tempo com depoimentos aqui? Porque esse texto do Bom Samaritano você já sabe bastante. Eu só fiz um arranjo e plagiei Antônio Vieira. Fui nem criativo. Porque eu acho que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Amém? Como é que Jesus termina? Lucas 10, 37. Como é que depois de contar essa história toda ele termina? Você pode ler ali comigo? Jesus lhe diz... Precisa de exegese, de grego, para você entender o que está sendo dito ali? Você quer que eu pregue mais uma meia hora e tente explicar a você o que está sendo dito ali? Não, né? Não precisa. Ele está dizendo para você e para mim, viva como um bom samaritano. Não viva como um ladrão. Não viva a filosofia do que é teu é meu, você é meu adversário, você é meu concorrente. Não negocie sua ética, sua boa moral. Respeite as pessoas. Não deixe que a ganância e a inveja domine o seu coração. Não viva só para si mesmo. Não seja egoísta.
Não seja individualista. Seus recursos, suas competências, seu conhecimento, sua experiência, sua vida precisa ser repartida. Diz Paulo aos Coríntios que ele morreu por nós, para que aqueles que agora em Cristo vivem, não vivam mais para si mesmos, mas vivam por aquele que por eles morreu e se deu. E este é o convite do bom samaritano. Você pode fazer isso contribuindo, promovido pela graça, se interessando por projetos missionários. Você pode fazer isso atendendo ao apelo da Dambres, envolvendo o Moçambique. Você pode fazer isso, presente o pastor Samuel, que não sabia que ele ia vir aqui, com o pastor Samuel, se inteirando o que você pode fazer pelas obras sociais da convenção. Você pode fazer isso de um modo especial aqui na igreja, dia 8 de dezembro. Isso aqui são os catadores de papelão da nossa cidade. Alguns deles, tem outras fotos. E esse é o que a gente fez os 2 últimos anos. Nós levantamos uma cesta básica em 2016, distribuímos. Depois fizemos um pouquinho melhor, melhoramos um pouquinho em 2017. E a gente trouxe esse desafio para a igreja, não é? E há muitas outras coisas brotando no coração, da juventude inclusive, não é? Anseios de fazer alguma coisa a mais. Dia 8 de dezembro, nós queremos fazer um grande movimento da nossa igreja, irmos à Santa Felicidade, para termos um dia de ação social naquela comunidade, junto do Obreiro Eliel, lá em Santa Felicidade. Está aí um dia, o dia do bom samaritano, dia 8 de dezembro para a gente aqui. Amém? Eu não sei o que Deus falou no teu coração, se há alguma coisa, uma causa, um lugar específico, mas eu queria que você entendesse que engajamento faz parte dos nossos valores. Se você congrega conosco, se você quer participar conosco, se você quer frequentar essa comunidade, eu quero dizer para você que nós vamos trazer muitos apelos semelhantes para você. Se você não quer ser constrangido com apelos dessa natureza, você precisa procurar uma outra comunidade para frequentar. Aqui não é lugar para você. Aqui não é lugar para você. Tem um monte de comunidade aí por aí que faz um monte de coisa muito bacana e não toca nessas questões de maneira, às vezes, tão veemente. Mas nós queremos caminhar um pouco mais nessa direção. E eu espero que você tope caminhar com a gente, amém? Convido os músicos para virem aqui. Eles têm uma música para cantarmos nesse final de culto. Eu convido você a orar e a ponderar. Seja Moçambique, seja, né, através da nossa junta de ação social, da Convenção Batista Pioneira. E o pastor Samuel está aí com o maior prazer poder te ajudar, te informar. Pastor Samuel, pode vir. Pode agora mesmo, pode vir. A gente tem horário de verão, não é isso, gente? Mudou, não? No meu celular, sim. No meu celular já é o horário de verão. Não, irmãos, acho que aquilo que o pastor destacou de maneira brilhante e os exemplos que tivemos hoje são fabulosos, não é? Eu estava lembrando, enquanto o pastor mencionou, de algumas coisas que aconteceram essa semana. Eu queria trazer 2 informações para os irmãos. Nós recebemos na convenção, essa semana, uma oferta de R$100 mil. E quando nós comunicamos isso, então, assim, trouxe muita alegria, né? Imagina, para os irmãos dos diversos ministérios e tal. E eu tinha também pedido para a Roberta fazer um levantamento para nós, e ela é quem acompanha isso, que é o trabalho de PAN, é o Programa de Adoção Missionária. E nós estamos recebendo por volta de... O alvo é R$30 mil por mês. A gente não está chegando ainda nos 30, mas para alcançar R$30 mil, irmãos, nós temos aí mais ou menos uns 700 contribuintes, com uma média de R$30, R$20, R$40, R$50, alguns dão 100, não é? E mensalmente, então, chegando ali por volta dos 25, 26 mil, e o alvo é chegar aos 30 mil. Nós estamos com 30 projetos missionários, os 7 projetos sociais. Então, diante disso, o que me despertou quando o pastor falou? Talvez, irmãos, a maioria de nós não tem R$100 mil para doar. Aliás, em toda a convenção nós temos 1 ou 2 pessoas dos 9, 10 mil membros que têm condições de doar R$100 mil. Mas nós temos 9, 10 mil pessoas que podem doar R$20 por mês, R$30 por mês.
E nós vamos alcançar os alvos desse jeito. Não é com as grandes ofertas, elas são bem-vindas e abençoam, mas também com a participação de todo o povo de Deus. Irmãos, faz 11 anos que Deus me trouxe para Curitiba para trabalhar com a convenção. E naquele início de 2007, metade do ano mais ou menos, nós colocamos o alvo de pelo menos 10% dos membros da convenção contribuindo no PAN. Irmãos, já se passaram 11 anos e eu ainda não alcancei esse alvo. Tenho dito para a nossa equipe, tenho dito para os nossos missionários, para os nossos pastores. Nós aprendemos isso hoje aqui. As crianças não seguem discursos, não é? Seguem o exemplo. Então, se pastores, missionários, líderes contribuem, que também os irmãos, as irmãs contribuam, porque os seus filhos vão contribuir também. E a obra do Senhor vai sendo feita assim, com a participação responsável e abnegada de cada um de nós. Que Ele nos ajude e nos desperte a reconhecer que o que nós temos não é só nosso. Pode ser para servir os demais nas suas necessidades. E assim o Evangelho do Senhor Jesus Cristo vai alcançando vidas preciosas para o seu reino. Que Ele nos abençoe. Amém. A nossa palavra não passe de largo. Amém? Sacerdote, levita, tanta coisa para fazer, mas passaram de largo. Amém. Mas não passe de largo. Em nome de Jesus. Que Deus nos dê coração sensível para isso. Eu sei que a gente sonha com tanta coisa, né? Material, celular, carro, casa e tal, viagem, coisas boas, coisas dignas, coisas legítimas. A gente trabalha muito por isso. Mas eu queria dizer em nome de Jesus, há mais alegria em dar do que receber. Há mais alegria em participar de um projeto como esse do que reter para si. Quero desafiar você a incluir no seu orçamento, algum projeto da convenção, da igreja, um outro que Deus colocar, não é? Mas não gaste, ou melhor, não desperdice o seu dinheiro que Deus tem dado. Amém. Vamos cantar, depois a gente termina orando. Vamos orar. Senhor, nós cremos sim que Jesus é o bom samaritano que deu a sua vida por nós, que olhou para nós em algum momento da nossa vida e viu, se não do ponto de vista físico, sem dúvida do ponto de vista espiritual, a nossa miséria, as nossas feridas, as marcas do pecado e da maldição e da condenação do pecado em nossa vida. E aí veio ao nosso encontro, através da cruz do Calvário, deu-se por nós, para que nós pudéssemos ser feito uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher, livres, libertos de toda a opressão do mal e do diabo e do pecado. Mas também, ó Deus, entendemos que quando Jesus contou esta história, Ele estava na verdade fazendo uma grande convocação para que aqueles que querem verdadeiramente serem seus discípulos vivam uma vida de bons samaritanos onde estiverem. Senhor, tanto faz então de um modo ou de outro, se tu és o bom samaritano e se nós te seguimos, então acho que é isso mesmo que a gente vai ser, Senhor, bons samaritanos. Mas queremos confessar que às vezes nós lutamos com inveja e ganância no nosso coração. Queremos confessar que às vezes nós cometemos o erro do sacerdote e do levita da parábola e achamos que podemos ter um relacionamento com o Senhor sem levar em conta o nosso próximo. Desassociamos
e nos isolamos de uma espiritualidade doentia, aleijada, equivocada, na verdade, porque tua palavra tem nos ensinado que toda a lei se cumpre nesses 2 mandamentos: amar o Senhor e amar o próximo como a nós mesmos. Então, portanto, nessa noite, diante de tantos apelos, de tanto depoimento, coisas que mexem conosco, que nos provocam, que geram um santo e bendito desconforto na nossa vida, nós rogamos: faz da gente, homens e mulheres aqui nessa noite, faz da gente como Igreja Batista Avenida dos Estados, essa agência, bons samaritanos. Abençoe a Convenção Batista Pioneira do Sul, sua liderança, as nossas juntas, ó Deus, e especialmente a Junta de Ação Social, os 7 projetos, os 30 projetos missionários. Abençoa, Senhor, provê os recursos, multiplica os recursos aqui entre nós. Senhor, abençoa o Ministério Bom Samaritano do Danilo, Léo e Dâmaris e toda a equipe que está envolvida nesse projeto. O Senhor colocou de uma forma tão extraordinária, esses 2 continentes e essas 2 famílias. Ó Deus, em nome de Jesus, multiplica os recursos. Ó Deus, provê os recursos para aquela propriedade, e a gente possa ouvir falar de que o Senhor está realizando coisas extraordinárias ali. Pedimos pelo dia 8 de dezembro, pelo nosso movimento, seja em Santa Felicidade, seja, ó Deus, no que o Senhor tem falado ao coração da juventude. Ó Deus, em nome de Jesus, usa a nossa vida, usa o que nós temos, porque nós estamos entendendo muito claramente nessa noite que o que nós temos não é só nosso, mas o Senhor nos deu para que a gente possa repartir. Na verdade, o que temos não é meu, o que temos é nosso. Nos ajuda a conjugar esse termo de propriedade, de fato no plural. É nosso, porque o Pai é nosso, e o reino de Deus inclui a todos, Pai. Então nos ajuda a sermos bons samaritanos, onde passarmos. Em nome de Jesus, nós pedimos isso. Amém. Uma boa semana para você, que Deus te abençoe, olhos abertos, sensíveis, não é? Para ver e enxergar o que Deus está mostrando para a gente. Amém.